Você já se perguntou o porquê que você está aqui? O que te motivou? O que te trouxe até essa aula nesse exato momento? Eu costumo falar que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Aprender inglês precisa ser algo que te gere satisfação e que você não faça isso porque você tem que fazer, mas sim, primeiramente, porque você gosta de fazer. Inúmeras pesquisas apontam que você fazer algo simplesmente porque você tem que fazer, porque você precisa fazer, não é tão produtivo quanto você fazer aquilo porque você gosta, por satisfação. E eu sempre bati nessa tecla aqui na internet. Você não deve estudar porque tem que estudar. Você deve estudar porque você gosta de estudar. E o que eu quero dizer com isso? Estudar não precisa ser algo maçante, não precisa ser algo chato, não precisa ser algo sem graça. E se você está me assistindo aqui porque simplesmente você sente prazer no estilo das aulas, no formato que nós utilizamos para ensinar inglês com filmes, séries, músicas, textos, como nós vamos ver aqui hoje, se todo esse método que nós utilizamos aqui para ensinar inglês te gera uma certa satisfação, um prazer em fazer isso, você precisa conhecer a minha jornada do zero à fluência. Eu desenvolvi um curso completo que vai do mais básico até o mais avançado, ensinando todo tipo de estrutura que você vai vivenciar no inglês. Dentro desse curso você vai encontrar aulas de diferentes estilos. Aulas com filmes, aulas com séries, aulas com músicas, aulas com textos, aulas com discursos, aulas com notícias, aulas com temas gramaticais, aulas sobre phrasal verbs, aulas com textos bíblicos, aulas com histórias infantis, aulas sobre conversações da vida real. Sabe, eu peguei literalmente tudo isso e coloquei dentro de um único curso. Um curso na qual você vai ter prazer de estudar do começo até o fim. E o mais interessante, o mais importante dessa jornada inteira que eu estou te apresentando aqui, é que você vai ter o meu suporte ao longo dessa jornada inteira. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo em tempo integral, além de fazer parte de um grupo de conversação com as pessoas que também estiverem dentro dessa jornada com você. Eu estou falando sobre isso porque as matrículas deste meu curso estão abertas e está rolando um valor promocional nesses primeiros dias que as matrículas estão abertas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse curso, sobre essa jornada completa, vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com, ou no link no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link você vai entrar no site na qual você vai ter todas as informações sobre o curso. Dentro dessa página tem um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você poderá tirar dúvidas comigo sobre qualquer coisa que eu falei aqui sobre o curso Teacher Murilo 1.0. Se você quer fazer parte dessa jornada comigo, vem aqui no link na descrição ou no link no comentário fixado e embarque nessa jornada comigo do zero à fluência. Let's bora? E está começando mais uma aula de inglês com histórias bíblicas. Para quem me acompanhou aqui na última aula, sabe que nós começamos a analisar um texto que conta literalmente a história do nascimento de Jesus. Nós começamos a analisar o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Bom, eu até comentei aqui que dentro da Bíblia, no Novo Testamento, existem 4 evangelhos que contam a história da vida de Jesus. E o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, conta com detalhes a história do nascimento dele. E nós começamos a analisar o capítulo 2 de Lucas, Luke 2, e nós analisamos os 7 primeiros versos deste capítulo. Nós paramos literalmente no momento em que Maria deu à luz a ele. E nós vamos continuar exatamente do ponto em que nós paramos. Então, olha, se você não assistiu a última aula, eu te convido primeiramente a assistir a aula anterior em que nós analisamos esses 7 primeiros versículos aqui. Volta lá, assiste essa aula e depois vem pra cá para você continuar a partir do verso 8, ok? Então vamos começar. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.
O texto começa dizendo and there were, que significa e haviam. Então, para quem não sabe, para quem não lembra, there are no plural, certo, gente? E there were é o passado de there are, passa a ser haviam. Portanto, isso aqui que eu estou te mostrando é o que a gente chama de there to be. Portanto, shepherds significa pastores. Living out in the fields. Esse living out indica vivendo, morando. In the fields, nos campos. Portanto, podemos adaptar para morando nos campos. Nearby, próximos. Keeping watch over their flocks. Quando o texto diz keeping watch, significa mantendo vigilância. Então, nós vamos traduzir literalmente para vigiando seus rebanhos. Então, vamos lá. Então, flocks, rebanhos, their significa deles ou delas, indicando que é os rebanhos deles ou delas. At night, de noite. Basicamente, temos a tradução desse trecho. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Então, esse de noite poderia ser à noite. Indo então para o verso número 9. Olha só. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Bom, quando o texto diz an angel of the Lord, significa anjo do Senhor. Então, an angel of the Lord. O texto começa com an, porque a próxima palavra começa com vogal. An é o que você usa quando o próximo som, o som inicial da próxima palavra começa com o som de vogal. Aí você precisa usar an ao invés de a. As duas representam a mesma coisa, significam a mesma coisa, só que são usadas em palavras diferentes. Então, um anjo do Senhor appeared to them. Então, seria apareceu a eles, basicamente. E o texto continua, and the glory of the Lord, e a glória do Senhor, literalmente. E então temos o verbo shone, que é literalmente o passado do verbo shine, que significa brilhar. Portanto, e a glória do Senhor brilhou around them, ao redor deles. And they were terrified. E significa assim, ó. E eles estavam, ao pé da letra é isso mesmo. And they were, e eles estavam terrified, apavorados. Você pode até adaptar para e eles ficaram apavorados devido ao fato anterior. Então, an angel of the Lord appeared to them, e um anjo do Senhor apareceu a eles, and the glory of the Lord shone around them. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, and they were terrified. E eles ficaram apavorados. Partindo então para a sequência, verso 10. Lembrando, nós estamos analisando o livro de Lucas, o livro de Luke, capítulo 2, contando a história do nascimento de Jesus. Vamos lá. But the angel said to them. Bom, o texto começa dizendo, mas o anjo disse a eles. Ou seja, said é o verbo dizer no passado. Portanto, but the angel said, mas o anjo disse to them, a eles. E aí temos aspas. Essas aspas, se você perceber, elas vão começar nesse versículo, mas elas não vão finalizar neste verso. Elas vão finalizar em um dos próximos versos adiante. Dentro dessas aspas, nós vamos falar da citação do anjo. Portanto, o anjo diz o seguinte: do not be afraid. Portanto, não tenham medo. Ou seja, be afraid é o ato de estar com medo, estar amedrontado. E quando o anjo começa dizendo do not, é o mesmo que dizer don't, tá? Don't be afraid, do not be afraid.
é a mesma coisa, mas o que que quer dizer? Não tenham medo, não sintam medo, não fiquem amedrontados. E aí depois, I bring you, eu trago a vocês, literalmente, I bring you, eu trago a vocês. Como é que eu sei que aqui é vocês e não você? Depende do contexto. Como nós estávamos aqui falando que são pastores, é plural, e o anjo apareceu a eles, então dá para entender que o anjo está falando com mais de uma pessoa, né? E aqui no texto, quando diz I bring you, podemos simplesmente traduzir para eu trago a vocês. Ou, de repente, poderíamos dizer simplesmente eu lhes trago. Estaria 100% correto também. Good news significa boas notícias, ou o que a gente chama às vezes nos evangelhos, boas novas. Eu lhes trago boas novas, boas notícias. That will cause, que vai causar. Então, aqui nós temos o will indicando o futuro, uma coisa que irá acontecer. E that, aqui nesse texto, significa que. That will cause, que vai causar. Great joy, você pode traduzir para grande alegria. Portanto, joy, alegria. For all the people, para todas as pessoas. Lembrando, people, pessoas. Se fosse pessoa, singular, seria person, alright? Então, people, pessoas, plural. E aí, então, temos aqui a tradução desse trecho. But the angel said to them, do not be afraid. Mas o anjo disse a eles, não tenham medo. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Eu lhes trago boas novas que vai causar grande alegria para todas as pessoas. Bom, esse vai causar podemos elevar também pro plural, porque eu lhes trago boas novas que causarão. Ou poderia ser que vão causar, para ficar melhor, né, gente? Na verdade, não é nem questão de ficar melhor, é questão de ficar correto mesmo, porque são boas novas que vão causar. Devido ao will cause, poderíamos até traduzir o causar pro futuro, que causarão grande alegria para todas as pessoas. Traduzimos então o 10º verso desse texto, a primeira fala do anjo para os pastores de ovelhas, né, que estavam cuidando dos rebanhos. E vamos então para o verso número 11, number 11. Vamos lá. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Então, quando o texto começa dizendo Today in the town of David, está dizendo simplesmente hoje na cidade de Davi. A Savior, um Salvador, has been born to you. Nós falamos aqui na última aula sobre o verbo nascer, no momento em que Jesus nasceu. E nós explicamos que o verbo nascer em inglês ele é apresentado de um jeito diferente do nosso nascer aqui do português. Dentro do inglês, eles utilizam o verbo to be junto com o termo gerado. Por exemplo, se eu quero falar que eu nasci em São Paulo, é um fato. I was born in São Paulo. Beleza. Por que eu tenho que falar I was born? Aqui ao pé da letra eu estou dizendo eu fui gerado. Ou seja, não faz muito sentido se você traduzir ao pé da letra. Quando nós falamos aqui do verbo nascer, nós usamos o verbo to be e usamos o termo born. Então, se você vem nesse trecho e você quer traduzir ao pé da letra, has been born to you, vai ficar tipo, tem sido gerado para vocês, o que não faz muito sentido. É bem mais simples, bem mais prático, bem mais fácil você adaptar para nasceu para vocês. O importante é carregar o mesmo sentido. He is the Messiah, ele é o Messias, the Lord, o Senhor. Fechamos então a tradução do verso número 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador nasceu para vocês. Ele é o Messias, o Senhor.
Vamos então para o verso número 12, número 12. Vamos lá. This will be a sign to you. Este será um sinal para vocês. Basicamente, o anjo está dando um sinal para eles. Qual que é esse sinal? O sinal é literalmente o fato que nós lemos lá no verso 7. Vocês lembram disso, gente? Nós lemos lá no verso 7 que ela o enrolou em panos e o colocou em uma manjedoura. É o que a Maria fez com Jesus quando ele nasceu. Se nós formos agora lá no verso 12, que é o verso que nós estamos, o sinal que o anjo deu para os pastores que estavam ali próximos, né, nas redondezas, é o seguinte, ó. You will find, vocês irão encontrar, ou vocês encontrarão. Então, importante entendermos que é futuro, will find. Então, encontrarão a baby, um bebê. E aí temos literalmente as mesmas palavras do verso 7. Wrapped in clothes and lying in a manger. Então, envolvido em panos, enrolado em panos. And lying in a manger. Significa literalmente ir deitando, ou no português como nós falamos, ir deitado in a manger, em uma manjedoura. Temos aqui então a definição do termo manger para o português manjedoura. Nós explicamos na aula anterior o que é a manjedoura e nós percebemos aqui também no final do verso 12 que as aspas que foram abertas lá no verso 10, né, no início da estação do not be afraid, que foi a primeira coisa que os anjos falaram, essas aspas elas foram fechadas aqui no final do verso 12. Traduzimos então esse trecho para This will be a sign to you. Este será um sinal para vocês. Lembrando, gente, que verbo to be no futuro, você sabe que nós temos verbo to be em todos os tempos, né? I am, eu sou ou eu estou. I was, eu era ou eu estava. E se eu quero falar eu serei ou eu estarei, nós usamos o simples will be. Ou seja, this will be, este será. A sign to you. Este será um sinal para vocês. You will find a baby wrapped in clothes. Vocês encontrarão um bebê envolvido em panos. And lying in a manger. E deitado em uma manjedoura. Vamos então para o verso número 13. Repitam comigo aí, ó. Suddenly, a great company of heavenly host appeared with the angel praising God and saying. Vamos lá. Suddenly seria tecnicamente de repente. Aí, gente, nós temos uma coisa aqui que é bem complexa de entendermos na língua portuguesa, porque não dá para traduzir palavra por palavra. Se você traduzir as próximas palavras aqui, ó, a great company of the heavenly host, se você traduzir isso para o português ao pé da letra, vai ficar uma grande companhia de hostes celestiais ou anfitriões celestiais. Bom, aqui você já entende que host é anfitrião, host é uma pessoa que habita em um determinado lugar. Você pode traduzir para hospedeiro. E heavenly leva o sentido celestial, levando em consideração que heaven é céu e heavenly você pode adaptar para celestial. Na versão da NVI em português, o texto diz o seguinte: uma grande multidão, ao invés de você dizer uma grande companhia de algo, uma grande multidão, foi traduzido para simplesmente do exército celestial. Então você percebe aqui uma adaptação. O texto não cita a palavra exército. Isso aqui é muito importante. Nós explicamos aqui o que significa host e o que significa heavenly. Mas você percebe, no português você vai ter que encontrar uma palavra que chegue próximo do sentido que quer passar o texto. E então o texto diz: appeared with the angel. Apareceram com o anjo. Ou seja, apareceram
com o anjo. Ou seja, você consegue imaginar o anjo e mais um exército celestial. Você pode imaginar aí uma companhia imensa de anjos, né? Muitos realmente. E este versículo conclui: praising God and saying, ou seja, adorando a Deus e dizendo. Não necessariamente adorando, porque praising leva mais o sentido de louvando a Deus e dizendo. E aí no texto seguinte, no verso seguinte, vai dizer o que eles estavam dizendo. Então, o verso 13, suddenly a great company of the heavenly host, traduzimos para de repente uma grande multidão do exército celestial, appeared with the angel. Traduzimos para apareceram com o anjo. Praising God and saying, louvando a Deus e dizendo. Vamos então para o verso 14. Diz assim: Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. No início do verso diz Glory to God. Literalmente significa glória a Deus. In the highest heaven, esse highest elevado no superlativo, né? Derivado do termo high, que significa alto. Então é literalmente nas maiores alturas. O superlativo tem literalmente a função de elevar algo ao extremo. O que eleva ao superlativo aqui é o sufixo ist. Ou seja, literalmente pega o termo high, alto, e coloca highest, o mais alto, literalmente. Então, quando o texto diz in the highest heaven, significa simplesmente nas maiores alturas. And on earth, isso significa ir na terra. Peace to those, paz àqueles, on whom, em quem, his favor rests. O favor dele, his favor, é o favor de Deus, certo? Então, his favor rests. Tecnicamente significa o seu favor repousa ou descansa. Então, nós traduzimos esse final para ir na terra, paz àqueles em quem o favor dele, ou o seu favor, repousa. Então, podemos até adaptar esse versículo para ele ficar melhor dentro da língua portuguesa? Podemos. Quando a gente fala aqui, ó, e na terra, paz, é mais fácil falar e paz na terra. E aí, aqueles, você pode falar para aqueles. On whom his favor rests, você pode traduzir para a quem ele concede favor. Olha, eu estou literalmente trocando algumas palavras, mas passando o mesmo sentido que o texto original está nos transmitindo. Então, aqui no final, a quem ele concede favor, claro, né? Levando o mesmo sentido, his favor, então seria o seu favor. Nós traduzimos então, glory to God in the highest heaven, glória a Deus nas maiores alturas, and on earth peace to those on whom his favor rests. E paz na terra para aqueles a quem ele concede o seu favor. Concluímos então o verso número 14. Então agora, para nós finalizarmos esta aula, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou ler ali desde o verso 8, que foi o primeiro verso que nós analisamos aqui desta aula de hoje. Eu vou ler frase por frase. Confiram aí se agora fica um pouco mais fácil de compreender. Então, vamos lá. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor
rests. E finalizamos por aqui mais uma aula com histórias bíblicas. Se você curtiu essa aula, se você gostou, se você quer inclusive a continuidade desse texto, comente aqui embaixo. Não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui na internet. E olha, não deixe de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Se você quer me dar um presente de Natal, vai lá no Instagram, me segue e já vai ser um ótimo presente de Natal. Me acompanhe por lá, por quê? Porque eu estou postando vídeos literalmente todos os dias lá no Instagram. Dicas de inglês, lives com filmes e por aí vai. Além disso, lá no Instagram eu estou respondendo todo mundo, você pode mandar mensagem pra mim, você pode mandar suas dúvidas pra mim e não perca a oportunidade de se inscrever no meu curso do Zero à Fluência. As matrículas estão abertas, não deixe essa oportunidade para o ano que vem. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com, e se inscreva, faça parte dessa jornada e vem estudar comigo. Muito obrigado pela atenção, um Feliz Natal para você e até a próxima!